Não adiantou secar, hein? Foram dormir tarde à toa. Quebraram o secador e não adiantou. Se liga só nas reações dos rivais e logo após o Neto reagindo à vitória do Flamengo contra o LDU por 2-0 no Maracanã. Se liga. Ei, galera! Babadão já tá ganhando, doido! Babadão já tá ganhando, meu irmão! Eu tô doido pra pegar você na Sul-Americana. Eu tô doido pra pegar você na Sul-Americana, meu irmão! Que moleque, a Jéssica vai pegar gol de zagueiro, cara. O cara pegar gol de zagueiro, meu irmão! Isso aí ainda é medicina. Ainda é medicina, doutor. Babadão! Ei, Babadão! Babadão! Todo mundo do Babadão faz gol, cara. Todo mundo... Não, só tá faltando o Rossi agora. Só tá faltando o Rossi fazer gol, que não tem condição não, cara. O cara pegar gol de Léo Ortiz. O cara pegar gol de Léo Ortiz aqui também é molecada demais. Eu não aguento mais. Flamengo foi derrotado pelo LDU, que Deus... LDU, foi Central Córdoba, Flamengo e LDU amanhã, gente. Isso, que Deus Às nos livre. 21h30 esse jogo e na sequência o Canelado pilhado. Isso, Flamengo é Brasil, que Deus nos livre. Mas se acontecer essa tragédia, você, meu querido amigo, tem que participar da maior audiência da história do rádio e da televisão brasileira na abertura do Canelada. Eu sei que todos vocês dirão, mas não esqueçam, dá uma olhadinha, mesmo você que não vai assistir o jogo, não vai ver o jogo, quando for mais ou menos 11 o jogo, dá uma olhadinha. Se o LDU estiver vencendo, para você contar a história, olha, a maior audiência da história de rádio e televisão e tal, naquela abertura de LDU e Flamengo, eu estava lá e tal. Então, só para. O empate também já causaria Um estrago bom, mas a derrota... a derrota é a eliminação. Isso, O Verde tá fora. seria muito engraçado. Eu já imagino a cena, uma loira sai de lá de cima, da tribuna, e começa a tirar a roupa. Tira a peruca, tira a roupa. É o Jorge Jesus, que estava vestido. A Rádio Jovem Pan e a gente aqui falando de São Recadinho aí pra família Prado. Não deu, né? Secador quebrou. Agora dorme com esse barulho, meu irmão. Vamos ouvir agora o palmeirense Neto reagindo a essa vitória do Flamengo por 2-0 em cima da LDU. Se liga. Também. E agora, uma das principais partidas, né, que muita gente estava esperando, torcedores flamenguistas e torcedores rivais também estavam esperando, por motivos óbvios, é claro, os rivais sempre ficam de olho, foi a partida do Flamengo versus LDU dentro do Maracanã esgotado, com quase 70 mil pessoas e fazendo aquele caldeirão e aquela pressão que a equipe precisava. Lembra que eu falei para vocês na hora do almoço que o Flamengo ele tinha que mostrar vontade, ele tinha que mostrar uma intensidade que não tinha mostrado até agora na Libertadores? O Flamengo mostrou essa intensidade no jogo de agora. O Flamengo entrou com muita intensidade, o Flamengo basicamente não deixou o LDU jogar, não deixou. Eu acho que no primeiro tempo, tinha terminado o primeiro tempo, era quase 90% da posse de bola para o Flamengo. Foi agora, no finalzinho do jogo, que a LDU começou a subir um pouquinho a linha, depois que o Flamengo faz o segundo gol. O time acaba sentindo um pouco o cansaço, acaba descendo um pouquinho a linha. Eu acho até assim, eu não sei se sentiram o cansaço ou se desceram do tipo assim, vamos tirar o pé um pouco para não desgastar muito. Vamos guardar um pouco de fôlego. Eu não entendi ainda se foi uma escolha ou se foi uma consequência. O que o Flamengo quis, mas enfim, o Felipe Luiz vai fazendo as mudanças também para manter a espinha dorsal defensiva da equipe mais firme e não deixar o LDU começar a gostar do jogo, porque nesses últimos 10 minutos o LDU quis começar a gostar do jogo e um gol que o LDU fizesse poderia prejudicar aí a vida do time do Flamengo. Mas, do mais, cara, uma partida muito segura do Flamengo, linha lá em cima no talo, é aquilo que eu falei pra vocês, essa equipe hoje ela mostrou uma intensidade diferente, até a fisionomia dos jogadores, cara, era diferente dos jogos passados, não era aquela fisionomia arrastado, cansado, nem nada. Obviamente que faltou muitas vezes um refino
em alguns passes, um requinte maior numa finalização. Às vezes as tomadas de decisões, elas não eram as melhores, como por exemplo o Michael, a jogada sempre morria muito ali com o Michael. O Michael às vezes tentava um drible, às vezes tentava um passe, não conseguia ser bem sucedido, então muitas jogadas como consequência acabavam morrendo por ali, mas no geral o Flamengo encontra o primeiro gol, acredito que nos 11, 12 minutos do primeiro tempo. Foi basicamente isso, né? 11, 12 minutos do primeiro tempo. E era um cenário ideal. Achar esse primeiro gol antes dos 15 minutos é sempre um cenário ideal quando você precisa de um placar específico. E o Flamengo precisava desse placar contra a LDU, pelo menos por mais 2 gols de diferença. Conseguiu fazer isso com bastante intensidade, com bastante disciplina, uma disciplina tática de seus jogadores, fazendo a pressão na saída de bola do time adversário, forçando o LDU. Né, e muitas vezes essa pressão ela exercia ali um erro na saída de bola do LDU. Isso colocava o Flamengo mais dentro do campo do seu adversário e deixava o LDU mais afastado ali de tentar uma jogada, uma articulação diferente para cima do Flamengo e tentar fazer alguma coisa. Então você tem o primeiro gol que sai ali, o Flamengo faz 1-0 ainda muito cedo, depois mantém basicamente as suas linhas predominantes no campo do adversário, termina o primeiro tempo, volta o segundo tempo. Felipe Luiz não faz mudança nenhuma, porque ele ainda insiste em principalmente ali o Bruno Henrique e o Michael, porém eram os 2 jogadores que estavam na linha ofensiva, que tinham o objetivo de ser esse motor propulsor do Flamengo, só que na verdade eles não estavam conseguindo fazer essa rotação. Então, naquele momento, o Felipe Luiz ele faz a troca, ele coloca o Cebolinha e coloca o Pedro. E o Pedro ele tem a seguinte estratégia. O que ele faz com o Pedro? Quando o Flamengo sobe ao ataque, ele lateraliza o Pedro para puxar a marcação e tentar fazer com que o Arrascaeta ficasse em condição de jogo. Porque o primeiro tempo, o maior problema do Arrascaeta foi que no setor central, o LDU fazia um bloqueio, uma marcação muito forte. Isso dificultava os espaços ali de infiltração do Arrascaeta. Muitas vezes o Arrascaeta caía pelo lado, só que a gente sabe que cair pelo lado não é a posição ideal que o Arrascaeta gosta de jogar e que o Arrascaeta consegue ser mais letal. Então, no segundo tempo, ele propõe essa mudança. E sempre quando o time vai ao ataque, o Pedro ele cai na lateral para tentar puxar a marcação e liberar um pouco o espaço para o Arrascaeta. Só que isso não funcionou. Não funcionou. O LDU não caiu nessa de, vamos dobrar a marcação para cima do Pedro, porque o Pedro é um cara de referência do Flamengo. Na verdade, eu acho que essa era a intenção. Então, acabou que o seguinte, o Alexandro ele teve que partir numa jogada individual, numa jogadaça individual, e ali, cara, ele deu uma aula técnica pro Michael, né? Porque no comecinho do segundo tempo, sempre quando a bola ia pro Michael, ela morria ali no Michael. E dali acabava a jogada. Naquele momento não, naquele momento o Alexandro sobe, ele chama a responsabilidade da jogada, briga, não desiste, vai até o fim, consegue uma jogadaça, aquela jogadaça clássica ali, né, de um lateral infiltrativo, aquela jogada clássica de um bom jogador. Ele é um bom jogador tecnicamente falando, um excelente jogador, e aí ele consegue uma boa infiltração dentro da área, a bola sobra pro Luiz Araújo, que vai lá e faz o gol e coloca o placar da forma que a equipe rubro-negra precisava para se manter aí na Libertadores. E agora basta uma vitória simples em cima do Tátira, que garante pelo menos a classificação. Beleza? Então, muita intensidade no jogo de hoje, muita vontade dos jogadores, muita disciplina e a vitória aí para a equipe do Flamengo. É isso aí, rapaziada. O Flamengo jogou bola. Vídeos anteriores, a gente tinha falado aqui. Se Flamengo jogar o que sabe, ou pouco do que sabe contra essa equipe do LDU, o Flamengo vence. E venceu um placar que, para as pretensões, foi mínimo, mas foi o que era necessário fazer. Agora, falando de peças, de jogadores, o Flamengo teve De La Cruz jogando demais da conta, Gerson jogando bem, Wesley, a nota 6 ali, Luiz Araújo foi peça fundamental nesse jogo, participou dos 2 gols, então Luiz Araújo foi muito bem também.
Arrascaeta meio sumido, muito por conta da marcação, né? E o que falar de Michael? Neto já descreveu tudo aí, né? O Michael, ele não consegue terminar as jogadas, cara. Neto descreveu perfeitamente. A jogada passava pelo Michael, morria. Morria. Então, assim, não é de hoje que ele vem jogando dessa forma e o Felipe Luiz insiste em colocar ele como titular. Tudo bem colocar ele no decorrer do jogo, deixar ele no banco e colocar ele no decorrer do jogo. Mas como titular, esse é o meu questionamento. Não dá para o Michael ser titular desse Flamengo. A não ser por uma série de questões, né? Não ter outros jogadores 100%, enfim. Mas deixar Everton Cebolinha na reserva por conta de Michael, eu acho que isso aí já é demais da conta. Ó, deixe sua opinião aqui. O que você achou do jogo, o resultado, a atuação do Flamengo, Michael. Deixa o seu comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!